Mãe tem gêmeos, mas 10 dias depois descobre um segredo chocante que irá mudar tudo. Clara mal conseguia acreditar que finalmente seu sonho havia se tornado realidade. Com os gêmeos nos braços, era como se tivesse ganhado um novo mundo. O cheirinho de leite e a suavidade das peles dos pequenos enchiam seu coração de alegria. Ela passava horas apenas observando aqueles rostinhos, perdendo a noção do tempo. Eram 10 dias mágicos de risadinhas, fraldas trocadas e muitos selfies para eternizar aquele momento único. Mas no fundo, Clara sentia que algo não estava completamente certo. Então, o telefone tocou. O som estridente quebrou a tranquilidade do lar. Era a mãe. Clara hesitou. Eram anos sem contato, mas a curiosidade venceu. A voz do outro lado estava trêmula e cheia de mágoa, revelando uma verdade devastadora. Os gêmeos que ela acreditava serem de seu parceiro não eram dele. O chão se abriu sob seus pés. Um turbilhão de emoções a envolveu. O que quer que isso significasse, sua vida perfeita estava a ponto de desmoronar. Pânico. Clara não sabia o que fazer. As palavras da mãe ecoavam em sua mente como um mantra cruel. Quem eram os verdadeiros pais dessas crianças? E o que seu namorado, o homem que ela amava, realmente estava escondendo? Naquela noite, enquanto a casa dormia, Clara se viu em meio a uma tempestade interna. Precisava descobrir a verdade e rápido. A ideia de investigar a origem dos gêmeos a consumia. Clara se sentia como uma detetive em um filme de suspense. As imagens de rostos conhecidos passavam em sua mente. Amigos, colegas, parentes. Todos pareciam aliados e inimigos ao mesmo tempo. Engoliu em seco a sensação de ter que confrontar seu passado e o presente. De estar nesta montanha russa de emoções que a levava de um extremo a outro. A enchia de trevas. Decidida, ela começou a conectar as peças. Conversas furtivas, olhares suspeitos, mensagens apagadas. O coração batia forte, as mãos tremiam. Como a revelação da mãe poderia ser verdade? E se fosse uma armadilha? Suas pesquisas a levaram a bairros distantes, a antigas lembranças, como um labirinto de mentiras. Clara percebeu que quanto mais buscava, mais abismos se abriam à sua frente. O medo a consumia. Em meio a tudo isso, um mistério ainda mais profundo se desenrolava. Clara começou a receber mensagens estranhas, avisos sutis que davam a entender que alguém não queria que ela descobrisse a verdade. Uma sensação de insegurança a envolveu, e não era apenas sobre a paternidade dos gêmeos. Sua segurança e de sua família estavam ameaçadas. Cada passo que dava a aproximava de um confronto, mas também a direcionava para um caminho sem volta. E enquanto uma verdade dolorosa se aproximava, Clara enfrentava um dilema cruel: confiar na família que a traiu ou em seu namorado, que poderia estar escondendo muitos outros segredos? Uma última pergunta latejava em sua mente. Até onde ela iria em busca de uma verdadeira felicidade familiar? O dia da verdade se aproximava e tudo estava prestes a mudar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara mal conseguia se levantar do sofá. O turbilhão de emoções dentro dela girava tão rápido que parecia não ter fim. A revelação de sua mãe ainda ecoava em seus ouvidos. Os gêmeos não são do seu parceiro. E agora,
Um novo dia começava, mas tudo parecia tão sombrio. Enquanto tentava organizar os pensamentos, um som alto, como um estrondo, ecoou pela casa. Clara se sobressaltou, o coração disparando. Seus gêmeos dormiam, mas ela tinha certeza de que alguém estava na porta. A adrenalina impulsionou a se levantar e se aproximar de maneira cautelosa. Quando Clara abriu a porta, ficou paralisada. À sua frente estava um homem que não via há anos. Seu irmão, Miguel. Mas a expressão dele estava carregada de um misto de medo e urgência. Clara, precisamos conversar. Já! Ele empurrou a porta e entrou, o olhar nervoso lançando um frio na barriga dela. Do que você está falando? Clara perguntou, sem saber se estava mais assustada ou irritada com a invasão. É sobre os gêmeos. Não é seguro. A voz dele tremia. Eu recebi ameaças, Clara. Eles estão atrás de você e das crianças. O mundo dela virou de cabeça para baixo. Ameaças? De quem? O que você está escondendo? Clara se sentiu como em um filme de mistério, mas a sensação de ser uma peça de xadrez em um jogo muito maior não a deixava confortável. São pessoas do passado, Clara. Nossa família. Você não entende. Tem segredos que ninguém jamais deveria saber. Almira, nossa mãe, ela estava envolvida com algo muito perigoso. Miguel respirou com dificuldade, como se cada palavra fosse uma luta. Almira? Minha mãe? O que você quer dizer? Clara mal conseguia acompanhar a reviravolta. A expressão de Miguel se transformou. Ele parecia prestes a revelar algo que mudaria tudo. Ela não era quem você pensa que era. Os gêmeos, Clara, eles são parte de algo maior. Algo que você não pode deixá-los. Eles estão em perigo. Antes que Clara pudesse processar isso, seu telefone vibrou brutalmente sobre a mesa. Era uma mensagem. Ela hesitou, o coração na boca, mas a urgência dentro dela a fez pegar o celular. Era um aviso. Simples, mas brutal. Desista de procurar. Você e os gêmeos não vão sair impunes. A adrenalina subiu novamente. A sensação de que estava cercada se intensificava. Olhou para Miguel, suas mãos trêmulas ao seu lado, e então para os gêmeos dormindo inocentemente no berço. O que ela poderia fazer? O que estava acontecendo de verdade? A dúvida e o pavor se entrelaçavam em seu peito. Clara! As palavras de Miguel cortaram o silêncio. Se eles conseguirem descobrir onde você está, não será só você que estará em perigo. Eu não posso deixar isso acontecer. Precisamos sair agora. Clara sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. A casa, aquela que parecia um refúgio, agora se transformava em uma armadilha. Olhos invisíveis pareciam observar cada movimento. Com um nó crescente de ansiedade e uma nova onda de urgência, ela compreendeu que sua vida havia mudado. E a única coisa que poderia fazer agora era descobrir a verdade, enfrentando o que quer que estivesse escondido em sua história familiar. E assim, Clara se preparou para um embate com o passado, sem saber o que a aguardava. Ela olhou para Miguel e despediu-se da falsa segurança que sua vida tinha sido até então. O jogo apenas havia começado, e a verdade parecia mais sombria do que nunca. Clara olhou nos olhos de Miguel, sentindo a pressão aumentar ao ouvir as palavras mortais que saíam da boca dele. O que você quer dizer com perigo? O que você sabe que eu não sei? Seus pensamentos estavam um turbilhão entre desespero e raiva. Mas antes que Miguel pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um barulho forte. A porta que Clara tinha acabado de fechar se abriu com um estrondo, e um grupo de homens encapuzados invadiu a casa, seus olhares fixos e ameaçadores. Clara estremeceu, paralisada, o coração disparado. Esses homens eram os mesmos que Miguel dissera que as ameaçavam.
A adrenalina tomou conta. Era um caos, gritos, os gêmeos acordaram assustados e começaram a chorar. Clara se virou para os pequenos, seu instinto materno gritando para protegê-los. Miguel puxou Clara para trás, formando um escudo humano entre sua irmã e os invasores. "Fujam!" ele gritou. Mas antes que pudessem se mover, um dos homens avançou, segurando Miguel com força. "Você não deveria ter retornado, garoto." Os outros homens estavam prontos para agir. Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. "O que está acontecendo? Quem são vocês?" Sua voz saiu mais firme do que se sentia. "Ninguém ia machucar seus filhos. Não naquela casa." "Eles não estão aqui por você, garota. Nós estamos atrás do seu irmão." A voz do intruso era fria, cortante. Clara não acreditava no que estava ouvindo. O passado de Miguel estava prestes a explodir na sua cara como uma bomba. "Mas isso não faz sentido. Ele não fez nada." Clara dizia confusa, enquanto os homens a ignoravam. O olhar de Miguel estava fixo em eles. O medo tomava seu rosto. Para Clara, a cena parecia um pesadelo, uma realidade que não conseguia acreditar. Nesse momento de tensão, outro barulho ecoou. Um estrondo vinda do andar de cima, seguido de passos pesados. Clara virou-se perplexa. O que mais estava acontecendo? A casa que sempre fora um abrigo se transformava num cenário de terror, e então, com um movimento brusco, um terceiro homem apareceu. Desce as escadas. Era um homem que Clara nunca esperaria ver novamente. Seu pai. A figura que havia abandonado sua vida. Aquele que sempre se manteve longe do mundo deles. Ele estava de volta e com uma expressão que Clara só conhecia bem. Desespero profundo. "Clara, você não sabe o que está fazendo. Você precisa sair daqui." Ela mal conseguiu responder, a mente rodando. "Pai, o que está acontecendo? Por que você está aqui? O que isso tudo tem a ver comigo e com os gêmeos?" As perguntas saíram desenfreadas, mas ao ver seu pai, um novo choque começou a se formar dentro dela. Os gêmeos, eles não são comuns. Eles são parte de uma herança que não deveriam carregar, ele disse, a voz quase em um sussurro, carregada de uma gravidade que paralisou Clara. "Os homens que estão aqui, eles buscam personagens de uma história oculta que nosso passado abriga. E agora você não é mais sua mãe. Você é o alvo." As palavras dele ecoaram em sua cabeça. E com cada vez mais dúvidas, Clara entendeu que tudo o que conhecia sobre sua vida, sua família, estava prestes a mudar para sempre. Com Miguel preso e seus filhos em perigo, ela se viu diante de uma escolha apavorante: seguir o caminho de revelações sombrias ou buscar uma saída segura. À frente, os olhares dos homens mudaram. O que eles sabiam sobre os gêmeos? O que, afinal, seu pai não lhe contara? Com o peso de um passado obscuro sobre seus ombros, Clara tomou uma decisão. Não poderia correr. Precisava enfrentar a verdade. O que mais estava oculto e qual era o preço da descoberta? Clara olhou nos olhos de Miguel, sentindo a pressão aumentar ao ouvir as palavras mortais que saíam da boca dele. "O que você quer dizer com perigo? O que você sabe que eu não sei?" Seus pensamentos estavam um turbilhão entre desespero e raiva. Mas antes que Miguel pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um barulho forte. A porta que Clara tinha acabado de fechar se abriu com um estrondo, e um grupo de homens encapuzados invadiu a casa, seus olhares fixos e ameaçadores. Clara estremeceu, paralisada, o coração disparado. Esses homens eram os mesmos que Miguel dissera que as ameaçavam? A adrenalina tomou conta. Era um caos, gritos, os gêmeos acordaram assustados e começaram a chorar. Clara se virou para os pequenos.
seu instinto materno gritando para protegê-los. Miguel puxou Clara para trás, formando um escudo humano entre sua irmã e os invasores. "Fujam!" ele gritou. Mas antes que pudessem se mover, um dos homens avançou, segurando Miguel com força. "Você não deveria ter retornado, garoto." Os outros homens estavam prontos para agir. Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. "O que está acontecendo? Quem são vocês?" Sua voz saiu mais firme do que se sentia. "Ninguém ia machucar seus filhos. Não naquela casa. Eles não estão aqui por você, garota. Nós estamos atrás do seu irmão." A voz do intruso era fria, cortante. Clara não acreditava no que estava ouvindo. O passado de Miguel estava prestes a explodir na sua cara como uma bomba. "Mas isso não faz sentido, ele não fez nada." Clara dizia, confusa, enquanto os homens a ignoravam. O olhar de Miguel estava fixo em eles. O medo tomava seu rosto. Para Clara, a cena parecia um pesadelo, uma realidade que não conseguia acreditar. Nesse momento de tensão, outro barulho ecoou. Um estrondo vindo do andar de cima, seguido de passos pesados. Clara virou-se, perplexa. O que mais estava acontecendo? A casa que sempre fora um abrigo se transformava num cenário de terror. E então, com um movimento brusco, um terceiro homem apareceu, descendo as escadas. Era um homem que Clara nunca esperaria ver novamente. Seu pai. A figura que havia abandonado sua vida. Aquele que sempre se manteve longe do mundo deles. Ele estava de volta e com uma expressão que Clara só conhecia bem. Desespero profundo. "Clara, você não sabe o que está fazendo. Você precisa sair daqui." Ela mal conseguiu responder, a mente rodando. "Pai, o que está acontecendo? Por que você está aqui? O que isso tudo tem a ver comigo e com os gêmeos?" As perguntas saíram desenfreadas, mas ao ver seu pai, um novo choque começou a se formar dentro dela. "Os gêmeos, eles não são comuns. Eles são parte de uma herança que não deveriam carregar." Ele disse, a voz quase em um sussurro, carregada de uma gravidade que paralisou Clara. "Os homens que estão aqui, eles buscam personagens de uma história oculta aqui. Nosso passado o abriga. E agora você não é mais só mãe. Você é o alvo." As palavras dele ecoaram em sua cabeça. E com cada vez mais dúvidas, Clara entendeu que tudo o que conhecia sobre sua vida, sua família, estava prestes a mudar para sempre. Com Miguel preso e seus filhos em perigo, ela se viu diante de uma escolha apavorante: seguir o caminho de revelações sombrias ou buscar uma saída segura. A tensão aumentou. Clara pôde sentir o ar ficar espesso, quase sufocante, enquanto os homens se aproximavam. "Pai, o que você está escondendo?" ela questionou, a voz tremendo. "Por que nunca me contei sobre essa herança?" E quando já estava prestes a ouvir a resposta, o mais alto dos invasores, aquele que parecia o líder, se virou. Ele tinha algo nas mãos, um objeto pequeno e brilhante que fez o coração de Clara parar. Era um colar. Um colar que ela reconheceu imediatamente. O colar que pertenceu à sua mãe. Um bem que ela achava perdido para sempre. "Então você sabe", disse o homem, sorrindo de forma sinistra. "Você tem algo que pertence a nós, Clara." O mundo girou à sua volta. O que seu pai realmente fez? Que segredos ela realmente carregava? O terror a envolveu, mas uma nova certeza começou a brotar dentro dela. Tudo o que ela pensava saber estava apenas arranhando a superfície de uma verdade chocante. "Temos que ir, agora!" gritou Miguel, desesperado. Mas enquanto eles se preparavam para fugir, uma estrondosa explosão ocorreu, fazendo com que a casa tremesse. Clara e Miguel se entreolharam, o pânico estampado em seus rostos. Não havia volta. O verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Mas antes que pudessem tomar qualquer ação, algo se quebrou no fundo da sala.
Não era um vaso comum, era uma entrada secreta, revelando um túnel escuro, dando indícios de que a verdade estava ainda mais escondida do que imaginavam. O que eles fariam agora? A única certeza que tinham era que a jornada para a verdade cobria um caminho muito mais perigoso do que puderam imaginar. Clara olhou para o buraco que se abria no chão, a passagem secreta parecendo um abismo. Ao mesmo tempo, o ar ficava pesado com a presença dos homens encapuzados. A situação estava fugindo do controle, e a adrenalina pulsava em suas veias. Miguel parou atrás dela, seus olhos arregalados. Precisamos entrar no túnel, agora! Ele puxou Clara, mas a tensão no ar era quase palpável. Ela hesitou. O que tinha ali? Algo que a levaria à verdade ou ao fim? Mas os invasores avançavam. Sem tempo para pensar, Clara se virou e mergulhou no túnel, puxando Miguel junto. As paredes eram frias e a escuridão parecia engolir a luz que deixaram para trás. Os choros dos gêmeos ecoavam na distância, e o coração de Clara a impelia a seguir em frente. Clara, onde isso leva? Miguel perguntou, sua voz misturada à brisa gélida do túnel. Nenhuma ideia, só vamos, ela respondeu, forçando suas pernas a correr. O pavor contagiava, e a cada passo sentia que mais segredos estavam se desdobrando na escuridão. Quando finalmente saíram do túnel, Clara e Miguel se encontraram em uma sala subterrânea. O cheiro de umidade e mofo envolvia tudo. As paredes eram cobertas de fotos e recortes de jornais, histórias antigas que Clara não conseguia compreender. Suas mãos tremiam ao perceber que aquelas imagens eram de sua família, mas revelavam um lado sombrio que nunca imaginou existir. Os rostos de sua mãe, de seu pai e até de Miguel, alinhados com os de desconhecidos. Clara levou a mão à boca, atordoada. Isso não pode ser verdade, ela murmurou, tentando processar a informação. É verdade, Clara. A nossa família. A voz de Miguel estava embargada. Ela tem um passado muito escuro. Ele parou, olhando para uma foto específica. O coração de Clara disparou quando reconheceu a figura de um homem ao lado de sua mãe. Era um dos encapuzados. Ele estava lá na sala, Clara disse, o pânico se alastrando novamente. O que isso significava? Ela estava assustada com a ideia de que sua mãe estivesse envolvida em algo tão hostil, algo que podia ameaçar a vida dos gêmeos. Mas antes que pudesse questionar Miguel, a porta da sala se abriu com um estrondo. Miguel e Clara correram para se esconder atrás de uma mesa velha. Clara apressou a respiração ao ver um dos homens encapuzados entrar, mas não era apenas ele. Estava acompanhada de uma mulher, e quando a luz da lanterna do intruso iluminou seu rosto, Clara ficou paralisada. Era ela, a mulher, a mesma mulher que estava em suas lembranças de infância, a mulher que sempre observou à distância, intrigada, mas que nunca se apresentou. O choque a atingiu como um golpe. Clara, disse com um sussurro intenso, como se tivesse visionado um fantasma. O que você está fazendo aqui? As palavras dela caíram como uma bomba, e Clara reconheceu a voz dela. Era sua mãe. A mãe que pensou ter perdido para sempre, mas que estava diante dela, parecendo mais jovem e determinada, mas com um olhar de terror. Não, você não pode estar aqui. O que está acontecendo? Por que você nunca me contou sobre vocês? O desespero tomou conta, as emoções fervilhando. E a verdade, aquela que Clara temia, se aproximava com uma gravidade inquietante. Porque eu não sabia. Eu não sabia que você descobriria. A mulher olhou para os homens, depois para Clara. Eles estão atrás dos gêmeos, Clara. Você precisa. O tom dela era súbito e desesperado. Mas antes que pudesse terminar, o homem que estava com ela deu um passo à frente. Silêncio, isso não é o que parece. O tom de voz cortou o ambiente.
Ela não pode saber a verdade. Clara olhou entre eles, a confusão consumindo. O que estava acontecendo? Qual era essa verdade que todos pareciam temer? E por que sua vida sempre esteve interligada a algo tão perigoso? Você escondeu tudo de mim, mãe. Eu sempre soube, mas não acreditei. E agora você está aqui nos arrastando para uma tempestade do passado. Os homens começaram a se mover e Clara percebeu que não tinha muito tempo. A batalha pela verdade a puxava para um caminho sem volta e a revelação estava prestes a estourar. Os laços familiares estavam se rompendo e no meio daquele caos, tudo o que sabia estava prestes a desmoronar. Ela olhou para os gêmeos que segurava com firmeza, a proteção inabalável pulsando dentro dela. Você não é a única que tem segredos, Clara disse, em um momento de bravura. Ela não estava disposta a deixar que o passado a consumisse. E eu vou descobrir até onde vai essa história. E assim, a lâmina da verdade cortou ainda mais fundo, criando novos buracos em relacionamentos que jamais imaginara. O túnel da realidade estava aberto e o mergulho estava apenas começando. Clara olhou para o buraco que se abria no chão. A passagem secreta parecia um abismo. Ao mesmo tempo, o ar ficava pesado com a presença dos homens encapuzados. A situação estava fugindo do controle e a adrenalina pulsava em suas veias. Miguel parou atrás dela, seus olhos arregalados. Precisamos entrar no túnel, agora! Ele puxou Clara, mas a tensão no ar era quase palpável. Ela hesitou. O que tinha ali? Algo que a levaria à verdade ou ao fim, mas os invasores avançavam. Sem tempo para pensar, Clara se virou e mergulhou no túnel, puxando Miguel junto. As paredes eram frias, e a escuridão parecia engolir a luz que deixaram para trás. Os choros dos gênios ecoavam na distância, e o coração de Clara a impelia a seguir em frente. Clara, onde isso leva? Miguel perguntou, sua voz misturada à brisa gélida do túnel. Nenhuma ideia, só vamos, ela respondeu, forçando suas pernas a correr. O pavor contagiava, e a cada passo sentia que mais segredos estavam se desdobrando na escuridão. Quando finalmente saíram do túnel, Clara e Miguel se encontraram em uma sala subterrânea. O cheiro de umidade e mofo envolvia tudo. As paredes eram cobertas de fotos e recortes de jornais. Histórias antigas que Clara não conseguia compreender. Suas mãos tremiam ao perceber que aquelas imagens eram de sua família, mas revelavam um lado sombrio que nunca imaginou existir. Os rostos de sua mãe, de seu pai e até de Miguel, alinhados com os de desconhecidos. Clara levou a mão à boca, atordoada. Isso não pode ser verdade, ela murmurou, tentando processar a informação. É verdade, Clara. A nossa família... A voz de Miguel estava embargada. Ela tem um passado muito escuro. Ele parou, olhando para uma foto específica. O coração de Clara disparou quando reconheceu a figura de um homem ao lado de sua mãe. Era um dos encapuzados. Ele estava lá na sala, Clara disse, o pânico se alastrando novamente. O que isso significava? Ela estava assustada com a ideia de que sua mãe estivesse envolvida em algo tão hostil, algo que podia ameaçar a vida dos gêmeos. Mas antes que pudesse questionar Miguel, a porta da sala se abriu com um estrondo. Miguel e Clara correram para se esconder atrás de uma mesa velha. Clara apressou a respiração ao ver um dos homens encapuzados entrar, mas não era apenas ele. Estava acompanhada de uma mulher. E quando a luz da lanterna do intruso iluminou seu rosto, Clara ficou paralisada. Era ela, a mulher, a mesma mulher que estava em suas lembranças de infância. A mulher que sempre observou à distância, intrigada, mas que nunca se apresentou. O choque a atingiu como um golpe. Clara, a mulher disse com um sussurro intenso, como se tivesse visionado um fantasma. O que você está fazendo aqui? As palavras dela caíram como uma bomba, e Clara reconheceu a voz dela. Era sua mãe,
A mãe que pensou ter perdido para sempre, mas que estava diante dela, parecendo mais jovem e determinada, mas com um olhar de terror. Não, você não pode estar aqui. O que está acontecendo? Por que você nunca me contou sobre vocês? O desespero tomou conta, as emoções fervilhando. E a verdade, aquela que Clara temia, se aproximava com uma gravidade inquietante. Porque eu não sabia. Eu não sabia que você descobriria. A mulher olhou para os homens, depois para Clara. Eles estão atrás dos gêmeos, Clara. Você precisa... O tom dela era súbito e desesperado. Mas antes que pudesse terminar, o homem que estava com ela deu um passo à frente. Silêncio, isso não é o que parece. O tom de voz cortou o ambiente. Ela não pode saber a verdade. Clara olhou entre eles, a confusão consumindo. O que estava acontecendo? Qual era essa verdade que todos pareciam temer? E por que sua vida sempre esteve interligada a algo tão perigoso? Você escondeu tudo de mim, mãe. Eu sempre soube, mas não acreditei. E agora você está aqui nos arrastando para uma tempestade do passado. Os homens começaram a se mover, e Clara percebeu que não tinha muito tempo. A batalha pela verdade a puxava para um caminho sem volta, e a revelação estava prestes a estourar. Os laços familiares estavam se rompendo, e no meio daquele caos, tudo o que sabia estava prestes a desmoronar. Ela olhou para os gêmeos que segurava com firmeza, a proteção inabalável pulsando dentro dela. Você não é a única que tem segredos, Clara disse, em um momento de bravura. Ela não estava disposta a deixar que o passado a consumisse. E eu vou descobrir até onde vai essa história. E assim, a lâmina da verdade cortou ainda mais fundo, criando novos buracos em relacionamentos que jamais imaginara. O túnel da realidade estava aberto, e o mergulho estava apenas começando. De repente, o ambiente ficou tenso, e uma rixa se desenrolou entre os homens. A atmosfera estava carregada de ódio e intriga. Você nunca deveria ter voltado, Almira, gritou o líder, e o nome soou como um disparo. Clara sentiu um calafrio percorrer a espinha. Almira, sua mãe, aquela não era uma simples reunião familiar. Havia uma rivalidade antiga, um conflito profundo. O que você sabe sobre mim? Você nunca foi meu pai. A voz de Clara estava tremendo, mas havia uma força dentro dela que a impelia a se manter firme. A expressão do homem se contorceu de raiva. Ele olhou para sua mãe e depois para Clara, seus olhos cheios de algo que Clara não conseguia decifrar, mas parecia uma mistura de ódio e desespero. Você não entende, Clara. Eles... A mãe tentou explicar, mas o homem a interrompeu. Chega, nós temos que fazer isso agora. Você alertou a última geração. Ele apontou para os gêmeos como se fossem uma ameaça. E o pânico tomou conta do peito de Clara. Se eles não estiverem aqui, não importa o que aconteça. O destino está escrito. Nesse instante, um tiro soou. O estrondo ecoou nos ouvidos de Clara, e ela se virou para ver sua mãe caindo, um borrão de sangue quase instantâneo se espalhando pelo chão. O mundo de Clara se despedaçou. Não! Gritou, correndo para sua mãe caída. A sala se encheu de gritos enquanto tudo à sua volta virava caos. Ela segurou a mão fria de Almira, um desespero agonizante tomando conta. As palavras da mãe estavam perdidas em meio ao tumulto, e Clara lutou para entender o que realmente estava acontecendo. A verdade nunca a abandonou, mas agora era muito tarde. O homem olhou para Clara, os olhos frios e preenchidos de um triunfo amargo. Isso, Clara! Você acaba de abrir a caixa de Pandora. E com isso, ele desapareceu na escuridão, deixando Clara de joelhos, paralisada na dor de uma tragédia que acabou de começar. Sua vida, seus gêmeos, tudo o que conhecia, estava prestes a ser consumido por esse inferno. Finalmente, ela entendeu. A verdade que buscava
poderia arruinar tudo. Clara estava de joelhos. O chocante derramamento de sangue dela ainda pulsava na sala. A imagem de sua mãe, Almira, caindo no chão, pesava como uma âncora em seu coração. O grito de Miguel soou como um eco distante. Mãe, não... Ele estava congelado, paralisado pela dor. A tensão subia, e Clara mal conseguia respirar. O homem que havia atirado, com um olhar gélido, desapareceu na escuridão. Tudo virou um borrão. Os gêmeos começaram a chorar, e Clara levantou a cabeça, tentando entender. A mulher que ela quase não conhecia estava ali, estendida no chão, e a essência de sua vida parecia estar escorregando entre os dedos. Almira, não! Clara sussurrou, e lágrimas quentes escorriam pelo rosto. Não havia palavras que pudessem salvar a mãe agora. O terror se espalhou como fogo em palha seca. Mas antes que pudesse se desesperar ainda mais, a mulher a olhou, os olhos se abrindo como se tentasse transmitir algo. Clara, eu te amo. Foram as últimas palavras que escaparam de seus lábios. Clara sentiu o mundo desabar. Gritos misturados em uma cacofonia de desespero cercavam o espaço. Miguel se lançou para a frente. Clara, precisamos sair. Ele puxou-a, mas era como se ela estivesse presa em uma armadilha invisível, incapaz de se mover. Os homens encapuzados começaram a pressioná-los. Mas então, do além da porta, surgiu um novo personagem. Uma mulher robusta com características familiares. Era a tia de Clara. Vânia, uma figura do passado que pensava estar perdida. Clara! Miguel! Esperem! A voz dela soava desesperada e forte, cortando o caos. Vânia, o que você está fazendo aqui? Clara mal conseguia entender que qualquer resposta poderia ser a chave para sua sobrevivência. Vânia tinha sempre uma maneira de fazer sua presença ser notada. Não há tempo! Precisamos levar vocês para um lugar seguro! Ela exclamou, os olhos fixos nos encapuzados que se aproximavam. Era um clima pesado, a tensão inegável. Um dos homens girou em direção a Vânia. Você não pode levar eles! Você sabe o que está em jogo aqui! A voz dele era um ameaçador sussurro. Sim, e foi por isso que precisei voltar antes que fosse tarde demais. Ela gritou, antes de puxar Clara e Miguel, levando-os para perto da passagem secreta. Mãe, nós precisamos ir, Miguel implorou, sua voz quebrando em meio ao terror. Quando Clara e Miguel estavam prontos para entrar no túnel, algo chocante aconteceu. A sala ao redor deles começou a vibrar. Um zumbido crescente que fazia as paredes parecerem batucar. O chão tremeu violentamente. O líder dos homens paralisou, com um olhar de pânico nos olhos. O que está acontecendo? Ele se virou para sua mãe e Vânia. E então, um grito explosivo ecoou pela sala. Clara se virou, olhos arregalados. Um imenso furo se abriu no teto da sala. Uma luz ofuscante desceu, e em um segundo a verdade surgiu. Do desdobramento de luz, um homem apareceu. Era seu pai. Sim, aquele que havia abandonado sua vida muitos anos atrás. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, emergiu uma sombra familiar que gelou o sangue de Clara. A figura de sua mãe. Não a que estava no chão, mas uma versão jovem dela, viva e pulsante, mas com um olhar cheio de mistério. Clara! E pai a chamou, mas algo estava errado. Seu tom era diferente, como se estivesse dividido entre dever e emoção. Você nunca deveria saber. Eu tentei proteger você. As peças caíram em seu lugar. Proteger de quê? Clara gritou, a confusão e a traição inundando-a. Você estava a par de tudo? Pirofílicos? Você também fazia parte disso? A mistura de amor e raiva a consumia como um furacão. O passado dela estava se desdobrando. Diante de seus olhos, uma tapeçaria feita de mentiras e segredos. Agora, o que seu pai trouxera não era apenas respostas,
mas novas perguntas, mais escuras. Os encapuzados recuaram levemente, visivelmente apreensivos. Havia uma nova tensão pairando no ar. A sala tornada um campo de batalha. Mas o verdadeiro conflito estava dentro de Clara. Ela queria saber a verdade, mas o que mais iria desmoronar? Eu não sou quem você pensa que sou, o pai sussurrou, enquanto a jovem mãe dele olhava com um olhar que Clara nunca se lembraria de ter visto antes. Uma conexão profunda, mas horripilante, vagava no ar. Desculpe, Clara, você tem que entender, Vânia gritou, a incerteza na voz. A verdade sobre você e seus filhos vai muito além do que imaginaram. O tempo parecia parar, e ela ficou paralisada, o mundo à sua volta transformando-se em um campo minado emocional. O eco daquele último alerta retumbou em sua mente enquanto a conexão familiar se desdobrava como uma espiral de caos e revelação. E assim, naquela atmosfera carregada de segredos e desespero, Clara se viu diante de uma escolha: seguir em frente e enfrentar tudo, ou cair nas garras de um passado que queria devorá-la. E nesse momento crítico, a sala se iluminou. A verdade estava prestes a ser revelada mais do que nunca. Mas o que isso significava para Clara e os gêmeos? A única certeza era de que ela nunca mais veria o mundo da mesma forma. Clara estava de joelhos, a imagem da sua mãe. Almira, caindo ao chão, ainda pulsava em sua mente. O grito de Miguel soou como um eco distante. Mãe, não! Ele estava congelado, paralisado pela dor. O terror se espalhava como fogo em palha seca. Mal conseguia respirar. O homem que havia atirado desapareceu na escuridão. Os gêmeos começaram a chorar, e Clara levantou a cabeça, tentando entender. A mulher que havia conhecido rapidamente estava ali, estendida no chão, e a essência de sua vida parecia estar escorregando entre os dedos. Almira, não! Clara sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas antes que ela pudesse se desesperar ainda mais, a mulher olhou para Clara, os olhos se abrindo, como se tentasse transmitir algo. Clara, eu te amo, foram as últimas palavras que escaparam de seus lábios. Clara sentiu o mundo desabar. Gritos misturados em uma cacofonia de desespero cercavam o espaço. Clara, precisamos sair! Miguel puxou-a, mas Clara estava presa em sua dor, incapaz de se mover. Os homens encapuzados começavam a pressioná-los. Mas então, do fundo da sala, surgiu Vânia, a tia de Clara. Uma figura do passado que pensara estar perdida. Clara! Miguel, esperem! A voz dela soava desesperada e forte. Vânia, o que você está fazendo aqui? Clara mal conseguia crer que qualquer resposta poderia ser a chave para a sobrevivência deles. Vânia tinha um jeito de fazer sua presença ser notada. Não há tempo. Precisamos levar vocês para um lugar seguro. Ela exclamou, olhando para os encapuzados que se aproximavam. Mãe, nós precisamos ir. Miguel implorou, sua voz quebrando em meio ao terror. Quando Clara e Miguel estavam prontos para entrar no túnel, algo chocante aconteceu. A sala começou a vibrar, um zumbido crescente que fazia as paredes parecerem vibrar. O chão tremeu violentamente. O que está acontecendo? O líder dos homens perguntou, visivelmente apreensivo. Ele se virou para Vânia, que olhava com um olhar de quem sabia algo mais profundo, algo que estava guardado. E então, um novo homem desceu do teto iluminado. Clara o reconheceu. Era seu pai, aquele que havia abandonado sua vida muitos anos atrás. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma versão jovem de sua mãe surgiu, perfeitamente intacta, com um olhar cheio de mistério. Clara, o pai a chamou, mas algo estava errado. Seu tom era diferente, como se ele estivesse dividido entre dever e emoção. Você nunca deveria saber. Eu tentei proteger você.
As peças começaram a se encaixar. Proteger de quê? Clara gritou, confusão e traição inundando-a. Você sabia de tudo sobre isso? Pirofílicos? Você também era parte desse plano? A mistura de amor e raiva a consumia. O passado dela desdobrava-se diante de seus olhos, uma tapeçaria feita de mentiras e segredos. Agora, tudo o que seu pai trouxera não eram apenas respostas, mas novas perguntas. Os encapuzados recuaram levemente, visivelmente apreensivos. Havia uma nova tensão pairando no ar. A sala se tornara um campo de batalha, mas o verdadeiro conflito estava dentro de Clara. Ela queria saber a verdade, mas o que mais iria desmoronar? Clara, você precisa entender, Vânia gritou, a incerteza na voz. A verdade sobre você e seus filhos vai muito além do que imaginaram. E nesse momento crítico, um dos encapuzados, com um movimento rápido, puxou uma arma. O eco do disparo cortou o ar, e a sala se encheu de gritos e caos. Clara virou-se a tempo de ver seu pai sendo atingido. A cena congelou. O homem desabou ao chão, e a versão jovem de sua mãe gritou, uma dor insuportável em seu olhar. Clara sentiu o coração parar. As lágrimas escorriam em seu rosto. E uma nova realidade estava se formando. O homem que ela amou, que acreditava ter vindo para salvá-la, estava agora incapacitado. O que você fez? Vânia gritou, seu rosto pálido. A verdade nunca deveria ter vindo a... Pona assim, você não poderia ficar aqui, Clara. O líder dos encapuzados gritou, apanhando um objeto do chão. Era uma caixa, antiga e empoeirada, com símbolos que Clara não reconhecia. Tudo isso pertence a você agora. Tem que ser você quem acaba com a linhagem. Linhagem? O que você está falando? Clara perguntou, perdida, enquanto o desespero preenchia o ambiente. Você não é apenas uma mãe. Você é a chave para a verdade que todos tememos. São os seus gênios que possuem o poder de mudar tudo, ele continuou, enquanto Clara sentia que a única segurança que conhecia havia sido arrancada de suas mãos. O relato confuso deixou Clara em estado de choque. O que mais estava escondido? Mas a resposta estava se escondendo profundamente na história da sua família. E ela sentiu que o verdadeiro pesadelo apenas havia começado. Uma nova certeza a invadia. Sua vida nunca mais seria a mesma novamente. Enquanto a confusão dominava seu coração, ela percebeu que o fardo da verdade agora era seu, e tudo o que ela conhecia estava à beira de se desmoronar. Clara estava de joelhos. A imagem da sua mãe Almira caindo ao chão ainda pulsava em sua mente. O grito de Miguel soou como um eco distante. Mãe, não! Ele estava congelado, paralisado pela dor. O terror se espalhava como fogo em palha seca, e Clara mal conseguia respirar. O homem que havia atirado desapareceu na escuridão. Os gêmeos começaram a chorar, e Clara levantou a cabeça, tentando entender. A mulher que quase não conhecia estava ali, estendida no chão, e a essência da vida dela parecia se esvair. Almira não! Clara sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas antes que pudesse se desesperar ainda mais, a mulher a olhou, os olhos se abrindo, como se tentasse transmitir algo. Clara, eu te amo. Foram as últimas palavras que escaparam de seus lábios. Clara sentiu o mundo desabar. Gritos e uma cacofonia de desespero cercavam o espaço. Clara, precisamos sair. Miguel puxou-a, mas Clara estava presa em sua dor, incapaz de se mover. Os homens encapuzados começavam a avançar. Mas então, do fundo da sala, surgiu Vânia, a tia de Clara, uma figura do passado que pensara estar perdida. Clara, Miguel, esperem! A voz dela soava desesperada.
Vânia, o que você está fazendo aqui? Clara mal conseguia entender que qualquer resposta poderia ser a chave para a sobrevivência deles. Vânia tinha um jeito de fazer sua presença ser notada. Não há tempo. Precisamos levar vocês para um lugar seguro, ela exclamou, olhando para os encapuzados que se aproximavam. Mãe, nós precisamos ir, Miguel implorou, sua voz quebrando em meio ao terror. Quando Clara e Miguel estavam prontos para entrar no túnel, algo chocante aconteceu. A sala começou a vibrar, um zumbido crescente, fazendo as paredes parecerem vibrar. O chão tremeu violentamente. O que está acontecendo? O líder dos homens perguntou, visivelmente apreensivo. Ele se virou para Vânia, que olhava com um olhar de quem sabia algo mais profundo. E então, um novo homem desceu do teto iluminado. Clara o reconheceu. Era seu pai, aquele que havia abandonado sua vida muitos anos atrás. Mas ele não estava sozinho. Uma versão jovem de sua mãe surgiu, perfeitamente intacta, com um olhar cheio de mistério. Clara, o pai a chamou, mas algo estava errado. Seu tom era diferente, como se ele estivesse dividido entre dever e emoção. Você nunca deveria saber. Eu tentei proteger você. As peças começaram a se encaixar. Proteger de quê? Clara gritou, confusão e traição inundando-a. Você sabia de tudo sobre isso? Pirofílicos? Você também era parte desse plano? A mistura de amor e raiva a consumia. O passado dela desdobrava-se diante de seus olhos, uma tapeçaria feita de mentiras e segredos. Agora, tudo que seu pai trouxera não eram apenas respostas, mas novas perguntas. Encapuzados recuaram levemente, visivelmente apreensivos. Havia uma nova tensão pairando no ar. A sala se tornara um campo de batalha. Mas o verdadeiro conflito estava dentro de Clara. Ela queria saber a verdade. Mas o que mais iria desmoronar? Clara, você precisa entender. Vânia gritou, a incerteza na voz. A verdade sobre você e seus filhos vai muito além do que imaginaram. Então, inesperadamente, um estrondo ressoou. Uma porta que Clara não sabia que estava coberta se abriu com um baque ensurdecedor. Do fundo da sala, uma figura encapuzada entrou, e um frio percorreu a espinha de todos. Era uma mulher, e quando o capuz caiu, Clara sentiu o coração parar. Era Almira, a mulher de quem tinha acabado de se despedir. Mas como podia estar ali? A mesma, mas com um olhar diferente. Um olhar que trazia consigo uma tempestade de emoções. Você não entendeu, Clara, Almira declarou, com determinação. Eu nunca estive longe de você. Eu estava sempre perto, esperando este momento. Como assim? Clara mal pôde articular. Você está morta. Mortas são as mentiras que cercam a nossa família. Mas nem tudo é o que parece, respondeu Almira, sua voz carregada de um peso sombrio. Eu tenho que te contar o que realmente aconteceu. O passado que você acredita conhecer não é nada comparado à verdade. Os homens encapuzados hesitaram. O líder olhou para Almira e então para Clara, como se o mundo deles estivesse girando fora de controle. Isso não pode acontecer, ele disse, a voz tremendo de pavor. Cale-se, Almira gritou, e a força em sua voz fez o chão parecer tremer. Chegou a hora de desvendar tudo, e o que você não sabe pode mudar o curso da história. E no meio do caos, Clara sentiu que sua vida, seus gêmeos e a verdade estavam prestes a ser virados de cabeça para baixo. O que mais você esconde, mãe? Ela questionou, o nó na garganta apertando enquanto a revelação pairava no ar. Mais segredos, mais mentiras à espreita. Havia uma escuridão em sua família que parecia imensa. E assim, o caminho à frente desenhava-se nebuloso, inquieto, repleto de possibilidades aterradoras. Que outra verdade poderia surgir
E que consequências ela traria consigo? O céu estava tingido de um laranja profundo, enquanto os últimos raios de sol se despedia do dia. Enzo e Tânia estavam à beira do desfiladeiro, o vento soprando com força, trazendo cheiros da floresta ao redor. As árvores balançavam, quase como se estivessem sussurrando segredos sobre o futuro incerto que os aguardava. O coração de Enzo batia forte. Ele sabia que aquela era a última chance de consertar tudo. Tânia, você se lembra de tudo que passamos? O quanto lutamos por isso? Ele a encarou, buscando respostas em seus olhos. O nó na garganta dela estava visível. A dor acumulada ao longo do tempo agora se manifestando em lágrimas que ela tentava conter. Sim, e é por isso que não podemos nos perder aqui, respondeu, a voz trêmula. Era hora de resolver os conflitos que os assombravam, com os planos em mãos. Cada passo que davam parecia mais pesado enquanto se aproximavam do abismo. As lembranças vinham à tona, cada risada, cada lágrima, cada momento que moldou quem eram. E foi nesse instante que a coragem tomou conta de Enzo. Ele se virou, pegou a mão de Tânia e declarou: "Nós vamos conseguir. Vamos nos libertar dessas correntes que nos prendem." A carga das palavras ecoou entre as rochas, e por um momento o mundo ao redor parecia silenciar. Respirou fundo, sentindo uma onda de esperança e determinação tomar conta. "Então, vamos fazer isso juntos", disse com um sorriso, mesmo com a insegurança visível em seu olhar. O sol finalmente se pôs, deixando apenas o escuro à sua volta, mas a luz entre eles brilhava mais forte. Com calma resoluta, eles se afastaram do precipício e se dirigiram à clareira onde a verdade esperava. Ali, cercados pela natureza, iniciaram seus rituais de libertação. Cada palavra pronunciada como um feitiço, cada gesto um caminho para a cura. Eles se permitiram sentir a dor, gritar, abraçar o passado, mas principalmente se perdoar. E assim, o ciclo se fechou. Tânia respirou aliviada, o peso do passado finalmente se dissipando. Enzo a abraçou forte, como se quisesse proteger tudo aquilo que tinham construído juntos. Mas mesmo com a alegria irradiando de seus rostos, havia uma sombra no horizonte, uma figura obscurecendo a vida que eles estavam tentando moldar. O que seria aquilo? Uma ameaça ou uma nova chance? Antes que pudessem pensar em mais uma vez lutar, uma mensagem ecoou em suas mentes, como um lembrete urgente. A luta nunca acaba. A vida é repleta de reviravoltas e eles precisariam estar prontos para o que viesse. Então, enquanto a noite caía, Enzo se virou para a câmera, quase como se estivesse falando diretamente com você. "Pessoal, se vocês gostaram dessa jornada, você precisa se inscrever agora no canal. Não deixe de curtir. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. Ah, e não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. A luta de Enzo e Tânia pode ter terminado, mas a nossa continua. Vamos juntos!